Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Que Deus esteja aí, aonde você estiver nesse momento, que a presença de Deus esteja contigo, esteja na sua casa, na sua família, te abençoando e te livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Para quem está chegando no meu canal agora e não me conhece ainda, eu sou a missionária Rosália Rosati e já peço desde já que você inscreva no meu canal, amados. Vem inscrever no meu canal, deixa seu like, seu comentário sobre o que eu vou ler, sobre a palavra de Deus. E todas as vezes que eu vou pregar, que o Espírito Santo toque em mim para que eu venha falar da palavra dele. Eu oro muito antes para que seja o Espírito Santo, amados, que venha falar com cada um de vocês e tenha certeza que é o Espírito Santo que vai falar com cada um de vocês. Então inscreva no meu canal, amados, para que a minha palavra, que a palavra do Senhor Jesus, ela venha para mais e mais longe, porque quanto mais você escrever, quanto mais você comentar no meu canal, quanto mais você assistir até o final meus vídeos, amado, precisa assistir até o final, porque senão o YouTube não reconhece, que eu tô fazendo esse vídeo, então tem que assistir até o final, e também para que você seja abençoado e venha entender direitinho qual é a palavra que Deus quer falar com você neste momento que você está assistindo esse vídeo. Amém, amados? E eu quero estar lendo aqui hoje, amados, o que Deus tocou em meu coração para que eu esteja lendo aqui. É uma palavra muito forte, amados, aonde fala aqui, em Marcos capítulo 5, amados, que fala assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Quem que chegou do outro lado do mar? Foi o Senhor Jesus, amados. Ele estava vindo já de um lugar onde ele repreendeu o vento, repreendeu o mar, e ele estava vindo de lá. E de lá eles resolveram ir para uma província, aqui ó, no capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Amados, então o Senhor Jesus chegando naquela província ali, então quem foi ao encontro do Senhor Jesus? O primeiro que foi ao encontro do Senhor Jesus foi um homem cheio de espírito maligno, amado. Um homem que ele estava possesso com legião de espírito, E aquele lugar aonde eles chegaram, o nome é Degarão. Aí chegou ali naquela província chamada Degarão. E aí, amados, continua falando aqui, no versículo 2: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo. Então este homem, amado, ele vivia no sepulcro, ele vivia nos túmulos, era nos túmulos que ele morava. Por quê? Porque ele estava possesso de espírito maligno. E aí, amado, no versículo 3 fala assim: o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda concorrentes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços e grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Amados, aquele homem, eles amarravam ele, o povo daquela província. A província quer dizer que era um povo que vivia afastado da onde vivia Jesus, era um povo que vivia distante, afastado do povo de Deus. Então era um povo que vivia afastado, era um povo pagão. Eles não acreditavam em Deus, amados, eles não acreditavam, e por isso aquele homem sofria daquele jeito. Então o que eles não conheciam? A palavra de Deus. Aquele povo não conhecia a palavra de Deus, porque se eles conhecessem a palavra de Deus, a vez deles amarrar ele com correntes,
fizeram de tudo, amados. Eles iam orar, mas não, eles não conheciam a palavra de Deus. E eles eram um povo pagão, era um povo que eles também, além de não conhecer, eles não queriam conhecer a palavra de Deus. Então, amados, às vezes na vida de muitos hoje é assim. Quantos são aqueles que está sofrendo na mão do inimigo, mas eles não se dobram diante da palavra de Deus? Quantos são as pessoas hoje que deixa que o inimigo venha fazer morada no corpo dele, igual esse homem, né? Que o inimigo fazia, os inimigos faziam morada no corpo dele, porque não era só um demônio, era vários, era legiões de espírito maligno que vivia no corpo daquele homem. Então eles tentavam amarrar ele quebrava as amarras, acorrentava eles com corrente forte, ele rebentava as correntes e nada conseguia fazer com que aquele homem viesse parar, e ele vivia atormentado de um lado para o outro, de um lado para o outro, se batendo em pedra, se machucando, amado. Olha o que o inimigo faz na vida de uma pessoa que não tem Deus no coração, que não conhece a palavra de Deus, que não deixa Deus entrar no coração dela. Então, amados, aqui continuando, no versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Amado, olha o que o demônio fazia com o corpo daquele homem, amado. O que o inimigo fazia com o corpo daquele homem? Fazia ele pegar a pedra e ele mesmo se esfregar as pedras no corpo e se machucar todinho. Amados, então por isso que nós temos que estar na presença de Deus, com o coração cheio de Deus, estar sempre na presença de Deus, porque o diabo, nosso adversário, o inimigo, nosso adversário, vive ao nosso redor, bramando como leão, tentando nos devorar e tentando entrar dentro do nosso corpo, amado. Aquele que não tem o coração preenchido com o Espírito Santo, que não tem o coração preenchido com a palavra de Deus, amado, o inimigo ele vem e se achar a casa, que é nosso corpo, que é nosso coração, que é a nossa alma vazia, ele vem e faz morada. Porque, amados, muitas pessoas hoje matam, roubam, destrói. Tantas coisas acontecendo nesse mundo. Você acha que é Deus que quer? Não, não é Deus que quer, mas é o inimigo das nossas almas. É o inimigo das nossas almas que faz isso, que entra no corpo das pessoas e faz as pessoas matar, roubar, destruir e se destruir ela mesma. Né? Porque todas as pessoas que faz isso, ela está destruindo, além de destruir a vida das outras pessoas, ela está destruindo ela mesma. Então, amados, é muito triste, né? A vida que vivia este homem, porque ele não conhecia a palavra de Deus, porque naquele lugar que ele morava, ninguém falava de Deus, não tinha ali ninguém para fazer uma oração para ele e expulsar aqueles demônios que viviam no corpo daquele homem, atormentando, machucando aquele homem, amados. Então, aqui continuando, é muito grande, amado, eu vou ver se eu abrevio um pouco, mas vamos lá. Em nome do Senhor Jesus. E no versículo 5 fala assim, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com uma grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha o que o diabo falou na boca daquele homem, né? Que tenho eu contigo, Jesus? Você está vindo para me atormentar? Ele sabia que ali estava a presença de Deus, né? E o diabo sabia que com a presença de Deus ali, sabia que Jesus ia expulsar ele e ele não queria sair do corpo daquele homem. Os demônios, amado, quando ele vive num corpo, porque ele faz aquele corpo uma casa, quando ele vive naquela casa, ele não quer sair, de maneira nenhuma ele não quer sair daquele corpo, porque ele quer usar aquele corpo para matar, roubar e destruir, para fazer tantas coisas ruins, porque o diabo quer ver sangue, amado, ele quer ver ruim
reina na vida das outras pessoas. Então ele quer uma casa para morar, porque o inimigo das nossas almas, o inimigo da nossa alma, ele não tem corpo, ele é espírito. Então ele tem que ter um corpo para ele morar, para ele fazer o que ele quer fazer, para ele fazer as guerras, para ele fazer tanta ruindade igual está acontecendo no nosso mundo, né? É matar, roubar e destruir. Quantas pessoas, um matando os outros, quantas coisas ruins acontecendo, porque estamos vivendo nos últimos tempos. Amados, não seja como esse homem, né? Não deixa esse homem, graças a Deus, Senhor Jesus chegou na vida dele. E hoje para você, amado, que ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus, o Senhor Jesus está chegando hoje para você. A palavra de Deus está chegando hoje para você fazer um concerto com Deus, para você aceitar o Senhor Jesus de todo o seu coração, para que você venha ter o Senhor Jesus como o único salvador da sua vida. Você que tem vivido uma vida errada, que tem feito coisas que não agradam a Deus, muda o seu jeito, amado. O Senhor Jesus está chegando aí hoje para te libertar, assim como ele chegou nessa província e libertou esse homem que era escravo do diabo. Ele está chegando hoje na sua vida também. Ele está chegando aí na sua vida para te libertar das coisas ruins, libertar dos maus pensamentos, libertar dos pensamentos que fala que o diabo sopra na tua mente, que você não pode, que você não vai conseguir, que você não é ninguém, que o inimigo tem falado tantas coisas para você que tem magoado o seu coração, tem machucado o seu coração. Não dá crédito para isso, amado. Aceita o Senhor Jesus, aceita Ele, Ele vai te trazer alegria, Ele vai te libertar, seja do que for que você precisa de uma libertação na sua vida. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa de uma libertação, mas tenha certeza que o Senhor Jesus está chegando hoje para te libertar. Se você abrir o coração para Ele, igual esse homem, ele foi liberto e ele abriu o coração para o Senhor Jesus. Amém? Então, lendo mais aqui, amados, no versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com alta voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Então o Senhor Jesus, ele repreendia: sai desse homem, espírito imundo. Então o Senhor Jesus repreendeu o espírito imundo para sair do corpo daquele homem, aquele espírito maligno, que vivia no corpo daquele homem. Não só um espírito, mas era legiões de espírito. E aqui no versículo 9 fala assim: e perguntou-lhe, então o Senhor Jesus perguntou para aquele homem, perguntou para aquela legião de demônio que estava no corpo daquele homem, perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que o não enviasse para fora da província. Então Jesus ali repreendendo aquele demônio, e os demônios falou para o Senhor Jesus: não nos manda embora para essa província, Aqui é onde que fala, No versículo 10, eu estou lendo, amados, em Marcos capítulo 5, versículo 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos nós para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu. Então o Senhor Jesus permitiu, aqueles espíritos malignos, aquela legião de demônio que estava no corpo daquele homem, falou assim: então nos manda, ali tinha uma manada de porcos, então nos manda para aquela manada de porcos. E o Senhor Jesus pegou e permitiu, porque, amados, nada acontece na nossa vida se não for permissão de Deus, Então os demônios teve que pedir para o Senhor Jesus,
né, pedir para o Senhor Jesus, ele teve que se render ali diante dos pés do Senhor Jesus. Todas aquelas legiões de demônio teve que se render ali e pedir para o Senhor Jesus que enviasse ele para os porcos, que não enviasse eles ali para a província, mas que enviasse ele pelos porcos. Então o Senhor Jesus aqui fala, né, no versículo 13, e Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por uns espinhadeiros no mar. Era quase 2.000 e afogaram-se no mar. Então, amados, eles entraram naqueles porcos e aqueles porcos caíram no espinhadeiro e se afogaram no mar, né? E fala no versículo 14, e os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinha visto, contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. Então, amados, quando Jesus repreendeu os demônios, e que os demônios, né, foi para aqueles porcos, porque eles pediu para o Senhor Jesus que deixasse que ele fosse naqueles porcos, e aqueles porcos foi para o espinhadeiro, se jogaram no mar. Então o povo daquela província que não acreditava em Deus, que não acreditava no Senhor Jesus, eles expulsaram o Senhor Jesus dali, eles mandou o Senhor Jesus embora dali, e Jesus foi, amados. Aqui fala assim, ó, no versículo 18, e entrando ele no barco, né, o Senhor Jesus entrando no barco, rogava-lhe o que fora o endemoniado que o deixasse estar. Então, entrando o Senhor Jesus no barco, né, rogar-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Amados, que bênção! Que bênção, aquele homem que foi liberto de todos aqueles demônios. Até então, amado, ele não sabia que ele estava endemoniado antes. Aqueles machucados que ele estava, tudo que ele fazia, ele não via, porque ele estava possesso, não era ele, os demônios que estavam usando o corpo dele para machucar, para fazer tudo aquilo com aquele homem, amado. Mas no momento que o Senhor Jesus repreendeu aqueles espíritos imundos que saiu do corpo dele, né? Aí aqueles homens daquela província que estavam ali expulsaram o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus entrando no barco, aquele homem que foi liberto, chegou até o Senhor Jesus, né, que estava ali com o Senhor Jesus e os seus discípulos, amados. Os discípulos de Jesus também estavam com o Senhor Jesus ali naquele barco. Então, a hora que o Senhor Jesus ele entrou no barco, aquele homem que foi liberto correu no barco ali e falando com o Senhor Jesus, juntamente com os discípulos do Senhor Jesus, e pediu para o Senhor Jesus, deixa eu ir com vocês, deixa eu ir com vocês. O Senhor Jesus falou para ele assim, não, você não vai conosco. Agora você vai voltar, vai para sua casa e anuncia tudo o que aconteceu com você. Fala, vai e anuncia. E aquele homem, amados, ele voltou para a casa dele, lá com a família dele, chegou lá, ele chegou liberto, ele chegou salvo, e todo mundo encontrando com aquele homem e vendo a situação daquele homem, que aquele homem estava liberto, né? E ele começou a pregar, amados, começou a evangelizar. Por que o Senhor Jesus não permitiu que ele fosse com eles? Porque o Senhor Jesus quis que ele ficasse ali naquela província, porque ali o Senhor Jesus ia usar ele, o Espírito Santo ia usar ele para converter aquele povo, para ensinar aquele povo sobre o Senhor Jesus, porque eles não conheciam a palavra de Deus. Então Deus usou aquele homem que foi liberto ali, deixou ele ali, não quis que ele fosse com eles, porque com o Senhor Jesus já estavam os discípulos, já tinha bastante gente que estava fazendo a obra de Deus com o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus deixou, falou, não, você vai ficar
aqui, e aqui você vai evangelizar, você vai falar do meu amor, vai falar dos milagres que aconteceu na sua vida, vai falar de mim, vai falar da minha palavra, vai falar que eu curo, que eu liberto e salvo. Então, através daquele homem que foi liberto, o Espírito Santo usou ele grandemente, e aquele povo também conheceu a palavra de Deus, passou a ser conhecedor da palavra de Deus através daquele homem. Amados, então é muito linda essa passagem da Bíblia, né? Então é muito lindo, e Deus quer usar você hoje, amado. Assim como Deus libertou, como o Senhor Jesus libertou aquele homem, o Senhor Jesus quer libertar você hoje, quer fazer de você uma pessoa diferente. Não deixe que o inimigo use teu corpo, use teu pensamento, com pensamento maligno. Muitas das vezes você tem pensamentos, você pensa, eu mesmo que estou pensando esses pensamentos de desânimo, de derrota. Não é o inimigo soprando na tua mente que você não pode, que você não vai conseguir, que você não é nada, te colocando lá embaixo. Muitas das vezes o inimigo tem usado pessoas para te colocar você para baixo, até mesmo diante dos teus parentes, né? Diante ali dos teus parentes, ou talvez no lugar que você trabalha, os espíritos imundos têm usado pessoa para te colocar você lá para baixo. Então se liberta hoje. Jesus chegou para te libertar, Jesus está aqui para te libertar nesse momento, em nome do Senhor Jesus, né? Eu profetizo a libertação da sua vida. Você que está do outro lado dessa telinha, eu não sei aonde você está, mas o Senhor Jesus sabe onde você está, por isso ele me mandou aqui para falar para você que ele te liberta hoje, em nome do Senhor Jesus. Seja libertado de todo mal, se você abrir seu coração, do mesmo jeito que esse homem abriu o coração e quis seguir o Senhor Jesus, ele quis seguir. Então, amado, se você quiser seguir o Senhor Jesus, abandona o pecado, abandona o erro, abandona tudo aquilo que te separa da presença de Deus, que te separa de Deus. Então abandona e entrega teu coração ao Senhor Jesus, entrega a Ele inteiramente, não somente 50%, mas entrega ao Senhor Jesus 100% a sua vida na mão do Senhor Jesus, amém? E você vai ver o que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida, você vai ficar liberto, você não vai ficar mais machucado igual aquele homem ficava todo machucado. Aquele homem se machucava, amados, com telha, o corpo todinho, e talvez a sua ferida está no seu coração, a ferida que o inimigo tem feito na sua vida está na sua alma, e o Senhor Jesus chegou hoje para libertar a sua alma de todo mal, de todo espírito maligno. E os espíritos estão aí agindo cada vez mais, procurando o corpo onde ele possa entrar e possa arrasar com a vida da pessoa e arrasar com outras vidas, né, amados? Então Deus te libertou nesse instante, para você que abriu seu coração e para você que se entregou ao Senhor Jesus de corpo e alma e coração e passou a seguir Ele de todo o seu coração, amém, amados? Para que você venha ser liberto, venha ser curado e venha ter direito à salvação, venha ter direito ao reino de Deus, né? É o reino de Deus, que é o paraíso, onde nós vamos estar um dia, onde não há lágrima, onde não há dor, um lugar que vivemos em paz, e é de paz que o mundo precisa, é de paz que nós precisamos, e hoje chegou a paz sobre a sua vida, se você crê nessa palavra, que o Espírito Santo fala com você. Então abra seu coração e deixa Cristo entrar no teu coração e fazer morada dentro de ti, que somente Ele venha fazer morada dentro do teu coração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eles venham fazer morada, porque se eles fazerem morada dentro de ti, o inimigo não vai ter lugar, não vai ter brecha para entrar dentro do teu coração, amém, amados? Essa foi a palavra que o Senhor Jesus deu para mim, tivesse falando, que o Espírito Santo esteja falando com você, para que você se entregue inteiramente a Ele. O Senhor Jesus está para voltar e nós não temos quase tempo nenhum, amados. Não temos tempo mais para poder esperar para amanhã. Não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, que é entregar a sua vida inteiramente ao Senhor Jesus. Amém, meus amados?
Olha, e aqui já está meu copo com água, aonde todos os meus vídeos eu oro nesse copo com água e peço para que o Senhor Jesus venha abençoar esse copo com água, que Ele venha ungir, que Ele venha derramar do poder dEle sobre esse copo com água. E você que está aí do outro lado, pega seu copo com água desde já e você vai receber a cura, a libertação através dessa água purificada e através dessa oração que eu vou fazer. Amém? Então fecha os seus olhos, eleva seu pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e Deus amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor consagra, meu Pai, esse copo com água, meu Pai, que está na minha mão e que está na mão dessa pessoa, meu Pai, que está do outro lado, meu Pai. Essa pessoa, onde ela estiver, seja na casa dela, seja no trabalho, seja viajando, seja numa cabine de caminhão, seja dentro de um carro, seja num leito de hospital, aonde ela estiver nesse momento, meu Pai, que o Senhor consagre esse copo com água que está na mão dela e que está nas minhas mãos nesse momento, que o Senhor derrama do teu poder, consagra cada molécula dessa água, meu Pai, que essa pessoa, ao tomar dessa água, meu Deus, que todo mal que estiver sobre o corpo dela, toda obra maligna, toda obra de macumbaria, feitiçaria, olho gordo, inveja, todo mal que estiver sobre o corpo dessa pessoa, venha sair agora, venha bater retirada do corpo dela agora, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno que está fazendo essa pessoa sofrer, eu declaro nesse instante, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que todo mal, em nome do Senhor Jesus, saia dessa vida. Meu Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor já consagrou esse copo com água. Meu Deus, então, meu Pai, essa pessoa tomar dessa água, que ela seja livre, como esse homem, meu Pai, ele foi livre, meu Pai, que o Senhor venha fazer dessa pessoa também uma pessoa livre, livre de toda a ação do inimigo, meu Pai, livre de todo mal, de toda enfermidade, que ela seja livre agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, vamos participar desse copo com água nesse instante? Amém, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eu tenho certeza que você já está liberto, que por essa palavra que o Espírito Santo falou em seu coração, que você venha vigiar mais e tenha certeza. Muitos amados às vezes não crê, fala assim, o diabo não existe, e porque quase não é falado muito, amados. Olha aqui, onde que eu li aqui, ó. Eu li aqui, ó, no livro aqui, ó, de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Você lê aí na sua Bíblia. Amém, amados? Marcos, capítulo 5, aonde fala deste homem. E não é só aqui, amado. Vários lugares da Bíblia que o Senhor Jesus veio para... O Senhor Jesus veio, amado, para nos libertar, para curar, abençoar e libertar de todo o mal. Amém, amados? Então, eu vou ficando por aqui. O que Deus tinha que falar com você, Ele já falou. O que o Espírito Santo tinha que passar para você, através da minha boca, Ele já falou. Amém, amados? Agora vai no meu canal do YouTube, deixa seu like, escreva, deixa seu comentário ali, né, sobre essa palavra que o Senhor Jesus falou com você nesse instante que você está assistindo esse meu vídeo. Amém? E que Deus abençoe grandemente a sua vida. E você já está abençoado em nome do Senhor Jesus. Abençoado, abençoado. Você e sua família. Amém? Um beijo no seu coração. Jesus te ama e eu também te amo.